Você já foi expulsa da própria casa? Não estou falando de desastres naturais ou dívidas. Estou falando de ser expulsa pelo seu próprio filho, aquele que você carregou no ventre por 9 meses. Aquele por quem você abriu mão de viagens, de sonhos, de ter uma vida além das panelas e do fogão. Foi uma sexta-feira. Lembro perfeitamente porque sexta sempre foi o dia que eu fazia aquela feijoada caprichada, sabe? Aquela que leva horas no fogo, com linguiça calabresa, pão, bacon. A casa inteira ficava com aquele cheiro de tempero verde e alho frito que subia pelas escadas e tomava conta de cada cômodo. Eu tinha 69 anos. 69 anos de vida, 42 deles dedicados integralmente ao pão. O jantar estava na mesa. Feijoada, farofa com bacon crocante, couve refogada ainda brilhando de azeite, laranja fatiada, aquela pimenta biquinho que ele gostava. Tudo perfeito. Tudo como sempre fiz. Então, eu abri a boca. Mãe, a gente precisa conversar. Eu já sabia. Mãe sempre sabe quando algo ruim vem por aí. É o sexto sentido que a gente desenvolve de tanto ficar alerta, de tanto observar cada mudança de tom, cada olhar atravessado. Eu tinha visto os cochichos entre ele e a Júlia nos últimos dias. As conversas que paravam assim que eu entrava na sala. Os olhares cúmplices, conspiradores. Mas eu não estava preparada para o que veio. A Júlia está grávida. Por um segundo, meu coração quase saltou de alegria. Ia ser vó de novo? A Laura já tinha 16 anos e morava com a mãe na Zona Norte. Um bebê novo na família. E a gente precisa do seu quarto. O garfo parou no meio do caminho para minha boca. Como assim, precisa do meu quarto? A Júlia sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia bem. O mesmo que ela dava quando conseguia o que queria. Venenoso, pretensioso, cheio de uma vitória antecipada. É que o quarto de hóspedes é muito pequeno, sogra. E com o bebê vindo, a gente vai precisar de mais espaço. Seu quarto é o maior da casa, tem closet, banheiro privativo, seria perfeito. Meu quarto. O quarto que eu dividi com meu marido por 30 anos. O quarto onde ele morreu há 7 anos, segurando minha mão e me fazendo prometer que eu ia cuidar de mim. O quarto onde eu chorei todas as noites durante os primeiros 6 meses de viuvez. O quarto com a vista para o quintal, onde plantei rosas brancas em homenagem a ele. Meu quarto. E onde eu vou dormir? Paulo nem me olhou nos olhos. Ele cortava um pedaço de linguiça com precisão cirúrgica, como se estivesse dissecando um problema matemático simples. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Ele é aconchegante. Menor, mas aconchegante. Aconchegante. Que palavra bonita para descrever um cômodo de 3 metros quadrados com uma cama de solteiro encostada na parede e uma janela que dava para o muro do vizinho. Paulo, minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Essa é a minha casa. Foi quando ele bateu a mão na mesa. Os pratos pularam. O copo da Júlia tombou, derramando suco de laranja na toalha de linho branco que eu havia bordado à mão. É disso que eu estou falando. Sempre você e suas coisas. Sua casa, seu quarto, suas vontades. E o meu filho? Meu filho não importa? Ele vai nascer num quarto minúsculo porque a avó é egoísta demais para abrir mão de um cômodo que ela não usa? Egoísta. 69 anos vivendo para ele e eu era egoísta. A sala ficou em silêncio. Até o barulho da rua lá fora pareceu sumir. Eu olhei para os rostos ao redor da mesa. A cunhada Vera, irmã do meu falecido marido, olhava fixamente para o prato, como se a couve frita fosse a coisa mais fascinante do mundo. Covarde. A Júlia tinha aquele sorriso, aquele maldito sorriso de quem acabou de ganhar um jogo. E meu filho me olhava como se eu fosse um obstáculo, um móvel velho que precisava ser retirado para dar espaço às coisas novas. Então é assim, mãe. A voz dele estava fria agora, controlada. Ou você dá seu quarto para minha esposa, que está grávida e precisa de conforto, ou você faz suas malas. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Não é uma sensação física. É mais profundo. É como se todas as certezas que você construiu durante décadas simplesmente evaporassem,
como se você descobrisse que passou a vida inteira construindo uma casa na areia. Eu não chorei. Isso é importante. Eu não chorei. Porque naquele momento, algo dentro de mim morreu e algo novo nasceu. Eu me levantei da mesa devagar, dobrando o guardanapo de tecido com calma e colocando-o ao lado do prato ainda cheio. A feijoada continuava fumegando, esquecida. Tudo bem, Paulo. Minha voz saiu estranhamente serena. Eu vou fazer as malas. O rosto dele mudou. Por uma fração de segundo, vi confusão, dúvida, como se ele não esperasse que eu cedesse tão facilmente, ou talvez esperasse uma cena, um choro, uma súplica. Mas eu não ia dar a ele essa satisfação. Eu subi as escadas em direção ao meu quarto, ainda meu, por enquanto, e fechei a porta atrás de mim. Foi só então, sozinha, que as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Deixa eu te contar quem eu era antes daquela sexta-feira. Meu nome é Joana Ferreira dos Santos. Um nome comum, o tipo de nome que você esquece 5 minutos depois de ser apresentado. E talvez essa sempre tenha sido a minha essência. Alguém fácil de esquecer, fácil de ignorar, fácil de dar como garantida. Nasci em 1954. Num Brasil que ainda não sabia direito o que queria ser quando crescesse. Cresci na zona leste de São Paulo, filha de um operário de fábrica e de uma costureira. Minha mãe me ensinou desde cedo que mulher de verdade serve. Serve a comida, serve o marido, serve os filhos. E eu aprendi bem a lição. Conheci o Roberto aos 22 anos, num baile de carnaval no clube do bairro. Ele trabalhava numa empresa de contabilidade, usava óculos e tinha aquele jeito calmo, confiável. A gente namorou 2 anos antes de casar. A festa foi simples, no salão da igreja, com salgadinhos que minha mãe fritou durante 3 dias seguidos. O Paulo nasceu 3 anos depois, em 1979. Eu tinha 25 anos e nenhuma ideia do que estava fazendo. Mas aprendi rápido. Mães brasileiras aprendem rápido. Não temos escolha. O Roberto era um bom marido. Nunca levantou a mão para mim, nunca bebeu demais, sempre trouxe o salário para casa no final do mês. E se ele era distante, se ele passava mais tempo lendo jornal do que conversando comigo, bem, isso era normal, não é? Marido não é amigo. Marido é provedor. Eu me tornei contadora depois que o Paulo entrou na escola. Fiz um curso técnico à noite, enquanto o Roberto ficava em casa cuidando do menino. Ou melhor, enquanto o menino ficava na frente da televisão e o Roberto lia suas revistas de economia. O trabalho era bom. Eu gostava de números. Números não mentem, não traem, não decepcionam. 1 mais 1 sempre resulta em 2. Simples, previsível, seguro. Durante anos, a minha vida foi isso. Trabalhar de dia, cuidar da casa de noite, ser mãe nos fins de semana. Uma rotina perfeitamente aceitável para uma mulher da minha geração. Mas a verdade, eu também herdava. Desde que comecei a trabalhar, eu sempre peguei uma parte do meu salário e escondi. Não do Roberto. Ele nunca perguntou quanto eu ganhava, desde que o dinheiro ajudasse nas contas. Mas eu guardava. Uma poupança secreta. Minha mãe me ensinou isso. Mulher sempre precisa ter um dinheiro que o marido não sabe, filha. É seu plano de fuga. Só que eu nunca fugi. Quando o Paulo tinha 18 anos e passou no vestibular para administração na Mackenzie, particular e cara, eu usei parte daquelas economias. Roberto tinha acabado de sofrer um infarto leve, estava afastado do trabalho e o dinheiro estava apertado. Então eu peguei quase metade do que tinha guardado em 30 anos e paguei o primeiro ano de faculdade do meu filho. Você não precisa fazer isso, Joana, Roberto disse, fraco, deitado no sofá com a mão no peito. É pelo nosso filho, eu respondi. E acreditei nisso. 2 anos depois, quando o Paulo quis um carro para mim pegar 2 conduções até a faculdade, eu peguei mais um pedaço das economias. Um bom velho, 1995, mas que funcionava bem. Você é a melhor mãe do mundo, Paulo me disse, abraçando-me no dia que levou o carro. E eu me senti a melhor mãe do mundo. Quando Roberto morreu em 2016, de outro infarto, esse fatal, eu fiquei sozinha aos 62 anos. O Paulo já estava morando com a primeira esposa, a Fernanda, mãe da Laura. Eles tinham problemas, mas eu não me metia. Não era meu lugar.
A casa ficou grande demais. 3 quartos, sala, cozinha espaçosa, quintal com as roseiras, silenciosa demais. Eu pensava em vender e comprar um apartamento menor, mas o Paulo disse que eu era louca. Essa casa é da família, mãe. É onde a Laura vem nas férias. Não pode vender. Então eu fiquei. O Paulo se separou da Fernanda 3 anos depois do pai morrer. Adivinhe quem o acolheu? Adivinhe quem pagou 3 meses de aluguel dele enquanto ele se reorganizava? Depois ele conheceu a Júlia numa festa de escritório. Ela era 10 anos mais nova, vendedora de cosméticos, sempre com a unha feita e a bolsa de marca, provavelmente falsificada, mas ela carregava como se fosse original. Desde o começo, eu senti aquela coisa no estômago, sabe? Como quando você sabe que esqueceu o gás aceso, mas não consegue lembrar se foi real ou imaginação. Júlia me chamava de sogra, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela olhava para a minha casa como um corretor de imóveis avalia uma propriedade, calculando, medindo, precificando. Mas eu engoli, porque mãe engole, porque eu queria que meu filho fosse feliz. Quando eles casaram num cartório simples, sem frescura, mãe, a gente só quer estar junto. Eu dei 5.000 reais de presente, mais um pedaço das minhas economias. Quando foram despejados do apartamento deles 6 meses depois, porque o Paulo tinha ficado desempregado, adivinhe quem abriu a porta? É só até a gente se reorganizar, mãe. Uns 2 meses no máximo. Eles ficaram 8. E durante esses 8 meses, eu cozinhei, limpei, passei, organizei. Júlia reclamava da comida sem sal, Paulo reclamava se eu assistia a novela muito alto, os dois reclamavam se eu saía para caminhar de manhã e eles não tinham café pronto quando acordavam. Mas eu engolei. Porque essa era da minha máscara. A mãe que aguenta tudo, a mãe que serve, a mãe que desaparece para que os outros possam brilhar. Até aquela sexta-feira, quando eles decidiram que meu quarto também deveria ser deles. E foi quando a máscara rachou. Depois que fechei a porta do quarto, fiquei parada em silêncio. A cama estava feita com um edredom azul que o Roberto me deu no nosso 20º aniversário de casamento. As cortinas leves deixavam entrar a luz alaranjada do poste da rua. Na cômoda, as fotos emolduradas, meu casamento, o Paulo bebê, a Laura com 3 anos vestida de bailarina. Todo aquele quarto contava na história da minha vida. E meu filho queria que eu dormisse num cubículo. Peguei o celular com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva pura, fervente, que subia do peito como ácido. Abri o WhatsApp e fui direto nas mensagens da Rita, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade. Ela era divorciada, sem filhos, e sempre viveu como quis, algo que eu secretamente invejava. Eu: Rita, posso ligar? A resposta veio em segundos. Rita: sempre, que houve? Liguei, nem deixei ela terminar o alô. Meu filho me expulsou do meu quarto. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, baixa e controlada. Repete isso, devagar. Contei tudo. O jantar, o ultimato, a gravidez, o sorriso da Júlia. Quando terminei, eu estava sentada no chão, encostada na cama, olhando para o teto. Júlia, a voz da Rita tinha aquela firmeza que eu precisava. Você ainda tem aquele dinheiro guardado? O dinheiro. As economias que restaram depois de anos financiando a vida do Paulo. Eu nem tinha contado para ela o quanto ainda havia. Mas agora, pela primeira vez em décadas, senti uma pontinha de gratidão por ter sido secreta sobre isso. Tenho. Quanto? O suficiente. Então você não faz mais merda nenhuma, Joana. Você faz o seguinte: amanhã de manhã você pega seu carro e vem até Guarujá. Lembra daquela casa que eu te mostrei no story semana passada? A casinha branca perto da praia? Eu lembrava. Claro que lembrava. Eu tinha olhado aquela foto umas 10 vezes. Uma casa pequena, amarela com venezianas brancas, um terraço de madeira, a 2 minutos da praia. Rita estava fazendo trabalho voluntário numa ONG de lá e sempre me mandava fotos. Um dia a gente se aposenta aqui, Jô, ela dizia. Só que eu nunca me imaginei realmente fazendo isso. Até agora. Está à venda. E está barata porque a dona precisou vender rápido. Se você vier amanhã, posso te levar lá.
Olhei para o quarto ao redor de novo. Toda aquela vida que eu construí, toda aquela dedicação, todo aquele sacrifício. E meu filho tinha acabado de me dizer que eu não merecia nem o quarto onde dormi por 40 anos. Eu vou. É isso aí, Ju. Eu podia ouvir o sorriso da Rita. Mostra pra esse menino mimado do caralho quem é a Joana. Quando desliguei, me levantei do chão. Andei até a cômoda e abri a gaveta de baixo, onde eu guardava meus documentos importantes. No fundo, numa pasta azul desbotada, estavam os extratos da poupança secreta. 487 mil reais, quase R$500 mil. Economizados em décadas trabalhando como contadora, guardando um pouco aqui, um pouco ali. Sobrevivendo ao tempo, aos imprevistos, às sangrias financeiras que meu filho causava periodicamente. Era mais que suficiente. Sentei na beirada da cama e abri o celular de novo. Entrei no aplicativo do banco e comecei a pesquisar. Casa à venda, Guarujá, litoral, até 300 mil. Apareceram várias opções. Mas quando vi a casinha amarela com as venezianas brancas, meu coração disparou. 280 mil reais. 2 quartos, um banheiro, cozinha americana, terraço com churrasqueira. A 2 minutos da praia. A descrição dizia: residência aconchegante, perfeita para aposentados ou como casa de veraneio. Cliquei nas fotos. Uma por uma, eu ia vendo o interior. Simples, limpo, vazio, esperando alguém para trazer vida de volta. Eu podia comprar à vista. E ainda me sobraria dinheiro para os primeiros meses de adaptação. Uma batida na porta me fez olhar para cima. Mãe! Era a voz do Paulo. Você está bem aí dentro? Bem. Que pergunta engraçada. Estou fazendo as malas, Paulo. Como você pediu. Silêncio do outro lado. Não precisa ser dramática, mãe. A gente pode conversar sobre isso amanhã. Você pode ficar no quarto de hóspedes por enquanto. Eu salvei a página da Casa Amarela nos favoritos do celular. Não precisa, filho. Eu já resolvi onde vou ficar. Que bom. Ele pareceu aliviado. Então até amanhã. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. De volta para Júlia. De volta para o seu mundo, onde ele era apenas um personagem coadjuvante dispensável. Peguei uma bolsa de viagem do armário. Mas não coloquei roupas nela. Coloquei os documentos. Coloquei as fotos da Laura. Coloquei a pasta azul com os extratos bancários. Porque eu não estava apenas fazendo malas. Eu estava preparando minha fuga. E pela primeira vez em 69 anos, eu não sentia culpa nenhuma. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei até às 3 da manhã no celular, pesquisando. Casas no litoral. Advogados especializados em direito de família. Valores de venda de imóveis na zona sul de São Paulo. Minha casa, segundo os sites de avaliação, valia entre 850 mil e 950 mil. 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, quintal com churrasqueira. Num bairro valorizado, perto de escolas e comércio. Se eu vendesse, teria mais de 1 milhão livre, mesmo depois de comprar a casa da praia. Mas vender significava deixar o Paulo sem escolha, sem rede de segurança. Sem a casa da família, onde ele sempre poderia voltar quando a vida apertasse, como ela sempre apertava para ele. Sentei na beirada da cama, olhando pela janela para o quintal escuro. As roseiras que plantei em memória do Roberto eram manchas indistintas na penumbra. Você está disposta a fazer isso? Perguntei para mim mesma em voz baixa. A resposta veio rápida, cristalina. Sim. No sábado de manhã, desci para a cozinha às 6. O hábito de 40 anos não se quebra assim de uma hora para outra. Fiz café, preparei pães na chapa, coloquei manteiga e geleia na mesa. Mas não chamei ninguém. Tomei meu café sozinha, na varanda dos fundos, ouvindo os pardais brigarem nos galhos da jabuticabeira. Era um dos poucos momentos de paz que eu ainda tinha naquela casa. Às 7h30, entrei no carro. Um Corolla 2015, branco, que eu tinha comprado com o dinheiro da venda do Gol velho do Paulo quando ele trocou de carro. Sim, mesmo quando ele vendia algo que tecnicamente era meu, o dinheiro ia para ele. Mas não hoje. Dirigi as 2 horas até Guarujá com as janelas abertas e o rádio no volume que eu queria. Nem muito baixo, nem muito alto. No meio do caminho, o Paulo me ligou. Mãe, cadê você? Acordei
Acordei e não tem café pronto. Bom dia, Paulo. Saí para resolver umas coisas. Que coisas? Você não falou nada. Não preciso dar satisfação da minha vida, filho. Silêncio chocado do outro lado. Está bem. A voz dele tinha aquele tom de quem não entende o que está acontecendo. Que horas você volta? A Júlia quer almoçar fora, mas precisamos de você para... Boa sorte, então. E desliguei. Minhas mãos tremiam ao volante. Não de medo. De poder. Eu tinha desligado o telefone no fio. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não e desligado o telefone. E o céu não tinha caído na minha cabeça. A Rita me esperava num café de esquina, com vista para a praia. Ela estava bronzeada, com uma camiseta esportiva e o cabelo grisalho preso num rabo de cavalo alto. Quando me viu, levantou e me abraçou forte. Orgulho de você, Jô. Ainda não fiz nada. Você veio. Já é alguma coisa. Tomamos um suco de maracujá enquanto ela me explicava os detalhes. A dona da casa tinha se mudado para Porto Alegre para ficar perto dos filhos e queria se livrar da propriedade rápido. Estava vazia há 2 meses, mas bem conservada. Ela aceita a proposta à vista. Pode fechar hoje mesmo, se você quiser. Hoje? Hoje, Joana? Por que esperar? Por que esperar? 42 anos da minha vida foram gastos esperando. Esperando o Paulo crescer. Esperando ele amadurecer. Esperando ele aprender a me valorizar. Eu estava cansada de esperar. Vamos ver a casa. A casa ficava numa rua tranquila, afastada da parte mais turística da praia. Os vizinhos eram principalmente aposentados e famílias que vinham só no verão. A rua tinha calçamento de pedras portuguesas e algumas árvores antigas que davam sombra nas tardes quentes. Quando a Rita abriu o portão, eu respirei fundo. A casa era pequena, muito menor que a minha em São Paulo, mas tinha algo que a minha não tinha mais há anos. Paz. Entramos. O cheiro era de casa fechada, aquele cheiro de maresia misturado com madeira. A sala tinha piso de taco, um sofá velho de 2 lugares esquecido pela antiga dona e uma janela grande que dava diretamente para um terraço de madeira. O terraço foi reformado ano passado, Rita explicou. A dona colocou deck novo. Dá para fazer churrasco aqui, tomar uma cerveja vendo o pôr do sol. Eu não estava em ver mais. Tinha caminhado até a janela e olhava o mar ao longe. Não dava para ver a praia da casa, mas dava para sentir. O cheiro, o som distante das ondas, a luz mais clara, mais limpa que em São Paulo. Os 2 quartos eram simples. O maior caberia uma cama de casal e um guarda-roupa. O menor servia como escritório ou, quem sabe, quarto para quando a Laura viesse visitar. A cozinha era o que eles chamam de americana, integrada à sala, com uma bancada de granito cinza e armários brancos. Antiga, mas funcional. O banheiro tinha azulejos azuis, daqueles de antigamente, mas estava limpo e bem conservado. Voltei para a sala, para a janela, para o terraço, para o mar ao longe. Eu quero. Rita sorriu. Tem certeza? Absoluta. Mas você nem perguntou sobre vizinhança, impostos, condomínio? Rita olhou para ela. Pela primeira vez em 42 anos, eu estou fazendo algo só para mim. Só para mim. Eu não vou perder tempo com detalhes. Eu quero essa casa. Ela me abraçou. Então vamos comprar essa porra dessa casa. Ligamos para a dona direto do terraço. Dona Marlene, uma senhora de 74 anos com voz firme e sotaque gaúcho carregado. À vista? A senhora vai comprar à vista, dona Joana? Sim. Posso fazer a transferência ainda hoje. Meu Deus do céu. Resposta de oração. Olha, eu posso descer até 270 mil galera se fechar hoje. Preciso desse dinheiro para terminar minha reforma aqui em Porto Alegre. 10 mil anos. Cada centavo contava agora. Fechado. Como fazemos? Ela passou o contato da imobiliária que estava cuidando da venda. Meia hora depois, eu estava sentada num escritório pequeno e com ar-condicionado pingando, assinando uma proposta de compra. A corretora, uma moça jovem de salto alto e dentes brancos demais, não parava de sorrir. A senhora não quer ver minhas casas antes? Comparar preços? Não, mas a gente tem opções melhores, mais perto do... Eu quero aquela. Ela piscou confusa, mas imprimiu os papéis.
Proposta aceita. Transferência bancária de 10% de sinal naquele mesmo dia, restante na assinatura da escritura, que seria marcada para a segunda-feira seguinte no cartório. Quando saí da imobiliária, eu tinha uma casa na praia. E o Paulo não fazia ideia. Voltei para São Paulo às 6 da tarde. O trânsito estava infernal, aquele congestionamento típico de sábado, com todo mundo voltando da praia, mas eu não me importei. Fiquei ali parada no meio dos carros, pensando em como seria morar perto do mar, ouvir as ondas de manhã em vez de buzinas. Quando estacionei na garagem de casa, vi o carro do Paulo na minha vaga. A raiva voltou, mas diferente, mais fria, mais controlada. Entrei pela porta da cozinha. Paulo e Júlia estavam na sala vendo televisão. Nem se viraram quando entrei. Boa noite, eu disse tirando os sapatos. Mãe, finalmente! Paulo levantou, irritado. Onde você estava? Tentei ligar umas 5 vezes. Eu estava resolvendo a minha vida. Que vida? Você nem trabalha mais. Aquilo doeu. Eu tinha me aposentado aos 65, depois de 40 anos trabalhando, contribuindo, pagando impostos, sustentando meu filho quando ele precisava. E agora eu nem trabalhava mais, como se a aposentadoria fosse preguiça. Eu estava vendo uma casa na praia. Júlia se virou. Olhou para mim com aquela expressão de quem não entende. Para alugar nas férias? Para morar. Silêncio. Então Paulo riu. Uma risada curta, descrente. Morar? Mãe, você não pode morar sozinha no litoral. Você tem 69 anos. Exatamente por isso. Porque tenho 69 anos e quero aproveitar o tempo que me resta fazendo o que eu quero. Júlia trocou um olhar com Paulo. Aquele olhar de cumplicidade que eu conhecia bem agora. Sogra, eu acho ótimo você querer passear, curtir a praia. Mas isso de mudar de cidade não é meio radical? Radical. Como se morar na praia fosse pular de paraquedas. Então está bem, a senhora quer morar na praia. Paulo se levantou, vindo na minha direção com aquela postura de quem vai explicar a vida para uma criança. Mas essa casa aqui, o que vai acontecer com ela? Ali estava. A pergunta que eu estava esperando desde sexta-feira. Eu vou vender. O rosto do Paulo perdeu a cor. Vender? Mas essa é a casa da família, mãe? Era. Não pode fazer isso. A Laura vem aqui nas férias. Eu cresci aqui. O pai... Seu pai morreu, Paulo. Faz 7 anos. E essa casa está no meu nome. Só no meu nome. Você não pode fazer isso sem me consultar. Por quê? Você me consultou antes de me expulsar do meu quarto? Júlia se levantou também agora. Ninguém está expulsando a senhora de lugar nenhum, sogra. A gente só pediu que a senhora cedesse o quarto para um bebê que vai nascer. É pelo bem da família. Pelo bem da família. Como se família fosse essa coisa unilateral onde eu sempre dava e ele sempre recebia. Sabe de uma coisa, Júlia? Olhei direto nos olhos dela. Você tem razão. É pelo bem da família. E foi pensando no meu bem que eu decidi sair daqui. Mãe, você está sendo dramática. Paulo estava começando a gritar agora. Isso tudo por causa de um quarto? Um quarto? Você está destruindo a nossa família por causa de um cômodo? Eu poderia ter gritado de volta. Poderia ter chorado. Poderia ter implorado para que ele visse o que tinha feito. Poderia ter explicado, mais uma vez, quantas vezes eu me sacrifiquei por ele. Quanto dinheiro eu gastei, quantos sonhos eu engoli, quantas vezes eu coloquei as necessidades dele acima das minhas. Mas eu não fiz nada disso, porque de repente, com uma clareza dolorosa e libertadora, eu entendi. Ele nunca ia entender. Não porque fosse burro, não porque fosse mal intencionado, mas porque eu tinha criado ele assim. Eu tinha ensinado ele durante 42 anos que mães não têm necessidades. Que mães são poços infinitos de serviço, dinheiro, espaço, energia. Que mães não dizem não. Eu tinha criado um filho que me via como recurso. E a culpa era minha também. Mas isso ia mudar. Começando agora. Boa noite, Paulo. Júlia. Caminhei em direção às escadas. Vou dormir. Amanhã conversamos sobre os detalhes da venda. Deixei os dois paralisados na sala. No quarto. Ainda não, por enquanto. Peguei o celular e comecei a pesquisar.
advogados especialistas em direito imobiliário, porque eu não estava blefando. Eu ia vender aquela casa, e eles não iam me impedir. No domingo de manhã, acordei às 5. O céu ainda estava escuro, aquele tom azul cinza que vem antes do sol nascer. Fiz café. Sentei no terraço dos fundos com uma xícara fumegante e uma manta nos ombros. Fazia frio. Aquele frio seco de São Paulo em junho que penetra nos ossos. Mas eu não estava pensando no frio. Estava pensando em como eu tinha chegado ali. Em todas as decisões que tomei ao longo da vida que me trouxeram para aquele terraço, naquela manhã, planejando como desmantelar a vida que construí. O Roberto sempre dizia que eu era boa em planejar. Você tem cabeça fria, João, ele falava. Não entra em pânico, só resolve. Era verdade. Como contadora, eu aprendi a ver números, padrões, consequências. Aprendi que tudo tem um custo-benefício. Que decisões emocionais geralmente saem caras. Agora, pela primeira vez, eu ia usar essa habilidade a meu favor. Peguei um caderno velho, daqueles de capa dura que eu usava para controlar as despesas da casa. Virei para uma página limpa. No topo, escrevi Plano de Ação e comecei a listar. 1. Comprar a casa da praia. Feito. Escritura marcada para segunda-feira, saldo restante. 207.010. 2. Contratar advogado. Verificar processo de venda da casa. Atualizar testamento. Garantir que Paulo não pode contestar. 3. Vender a casa de São Paulo. Avaliar preço justo. Encontrar corretor de confiança. Prazo. Máximo 2 meses. 4. Organizar mudança. O que levar para a praia? O que vender? Doar? Data-alvo. Fim de agosto. 5. Estabelecer limites. Sem empréstimos, sem pequenos favores. Sem culpa. Olhei para a lista. Parecia simples no papel. Mas eu sabia que cada item seria uma batalha. Principalmente o último. Porque toda a minha vida eu tinha sido ensinada que mãe não estabelece limites. Mãe dá, perdoa, entende, espera, sempre. Mas eu estava cansada. Às 7, o Paulo desceu. Tinha olheiras, como se não tivesse dormido direito. Serviu café para ele sem olhar para mim. Mãe, a gente precisa conversar. Estou ouvindo. Ele sentou na cadeira em frente a mim, suspirando fundo. Você não pode vender a casa. Posso sim. É minha. Legalmente pode, mas moralmente? Mãe, eu cresci aqui. Todas as minhas memórias estão aqui. Como você pode simplesmente jogar tudo isso fora? Eu não estou jogando nada fora, Paulo. Estou seguindo em frente. Para uma casa na praia, sozinho? Mãe, você nem sabe nadar. Quase ri. Não preciso nadar para morar perto do mar, filho. Ele esfregou o rosto com as mãos. Quando olhou para mim de novo, tinha lágrimas nos olhos. Por favor, não faça isso. A gente pode conversar sobre o quarto, sobre... Não é sobre o quarto, Paulo. Então, é sobre o quê? Como explicar? Como fazer ele entender que a gota que transbordou o copo não foi a exigência do quarto, mas 42 anos de ser invisível, de ser útil, mas não amada, de ser necessária, mas não valorizada? É sobre mim, Paulo. Pela primeira vez, é sobre mim. Ele se levantou, empurrando a cadeira com força. Você está sendo egoísta. E o pai? Ele construiu essa casa. Ele ia querer que você jogasse tudo fora assim? Ali estava um golpe baixo. Usar o Roberto contra mim. Sabe qual foi a última coisa que seu pai me disse antes de morrer? Paulo ficou quieto. Ele segurou minha mão e disse: Cuida de você, João. Pela primeira vez na vida, cuida de você. E eu prometi que ia fazer isso. Estou 7 anos atrasada, mas vou cumprir agora. Deixei ele na cozinha e subi para o quarto. Peguei o celular e procurei no Google. Advogado Direito Imobiliário São Paulo. Apareceram dezenas. Filtrei por avaliações, por especialização, por localização próxima. Encontrei um escritório na Avenida Paulista. 5 estrelas. Especializado em divórcio, inventário e venda de imóveis. A advogada principal era uma mulher, doutora Cristina Alves. Na foto do site, ela tinha uns 50 anos, cabelo curto, olhar firme. Mandei mensagem pelo WhatsApp Business. Boa tarde. Preciso de orientação sobre venda de imóvel em meu nome e atualização de testamento.
Tenho urgência. É possível agendar? A resposta veio em 5 minutos. Escritório. Bom dia, senhora Joana. A doutora Cristina tem agenda amanhã às 14 horas. Confirma? Eu. Confirmo. Escritório. Perfeito. Favor trazer documentos pessoais, matrícula do imóvel e identidade de herdeiros. Herdeiros. Olhei para a foto do Paulo na cômoda. 3 anos, sorriso banguela, segurando um sorvete na praia de Ubatuba. Ele tinha sido uma criança tão doce. Como chegamos aqui? Mas eu sabia a resposta. Aos poucos. Um sim de cada vez. Um sacrifício de cada vez. Um pedaço da minha identidade de cada vez. Até não sobrar nada. Mas agora eu ia recuperar o que era meu. Nem que isso custasse a minha relação com meu filho. Às 14 horas de segunda-feira, eu estava sentada numa sala com vista para a Avenida Paulista. A doutora Cristina era exatamente como na foto. Firme, direta, sem papas na língua. Então, dona Joana, a senhora quer vender o imóvel que está em seu nome e atualizar o testamento. Correto? Correto. E seu filho mora com a senhora atualmente? Mora, sem pagar aluguel, sem dividir despesas, e agora quer meu quarto. Ela arqueou uma sobrancelha. Entendo. A senhora tem dependentes financeiros? Não, só ele. Mas ele é adulto, tem 42 anos e condições de trabalhar. Ótimo. Então, legalmente, não há impedimento nenhum. A casa é sua. Está registrada apenas em seu nome. Não tem dívida, não tem ônus. A senhora pode vender quando quiser. E o testamento? Atualmente, como está? Padrão. Deixo tudo para o meu único filho. E quero mudar para... Quero deixar 60% para minha neta Laura, 30% para meu filho e 10% para uma ONG de proteção animal que eu gosto. Cristina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A senhora sabe que isso vai causar uma guerra familiar, né? Eu sei, mas é o que quero. Então vamos fazer. Vou preparar a minuta do testamento para a senhora assinar na semana que vem. Quanto à venda, vou te indicar um corretor de confiança. Ele é rápido, eficiente e cobra uma comissão justa. Saí do escritório da Cristina com um plano concreto. Reunião com o corretor na quarta-feira. Assinatura do testamento na sexta. Escritura da casa da praia já estava marcada para a quinta. Tudo se encaixando. Pela primeira vez em meses, anos talvez, eu me senti no controle. E isso era assustador e libertador ao mesmo tempo. Na quinta-feira, assinei a escritura da casa da praia. Foi num cartório pequeno em Guarujá, com ventilador de teto barulhento e cheiro de papel velho. A dona Marlene veio de Porto Alegre só para isso. Uma senhora elegante, de cabelo branco bem cortado e mãos cheias de anéis de ouro. A senhora vai ser feliz aqui, ela disse, apertando minha mão depois de assinar. Essa casa tem energia boa. Eu fui muito feliz nela. Por que está vendendo então? Ela sorriu, melancólica. Porque meus filhos estão em Porto Alegre. E na nossa idade, Joana, a gente precisa estar perto de quem se importa com a gente. Engoli seco. E se quem deveria se importar não se importa, ela me olhou nos olhos. E naquele olhar vi compreensão. Então a gente se importa com a gente mesma. E encontra quem mereça nossa companhia. Saí do cartório com as chaves na bolsa e o coração batendo forte. Dirigi até a casa. Minha casa agora. E entrei. O silêncio era absoluto. Só o som distante do ar e o vento nas árvores lá fora. Caminhei pela sala vazia, pelo quarto que seria meu, pelo terraço onde eu ia tomar café toda manhã, e pela primeira vez em muito tempo sorri, um sorriso verdadeiro que vinha de dentro. Tirei uma foto do terraço com a vista do mar ao fundo e mandei para a Rita. Missão cumprida. A casa é minha. Rita. Ah! Parabéns, Jo! Quando você se muda? Em breve. Muito em breve. Voltei para São Paulo naquela mesma tarde, mas desta vez a viagem foi diferente. Eu não estava voltando para casa. Estava voltando para um campo de batalha. Porque agora era a hora da segunda fase do plano. Vender a casa em São Paulo. Na sexta, o corretor que a doutora Cristina indicou veio fazer a avaliação. Seu nome era Rodrigo, um homem de uns 40 anos, terno bem cortado,
pasta de couro, aquele jeitão profissional de quem já vendeu centenas de imóveis. Marquei a visita para as 10 da manhã, horário que eu sabia que Paulo estaria no trabalho e Júlia numa reunião de equipe. Eu não queria eles atrapalhando. Rodrigo andou pela casa toda, medindo, fotografando, anotando detalhes no iPad. Localização excelente, ele adorava. 3 quartos, todos com horário embutido, banheiros reformados, quintal com churrasqueira. Quando terminamos o tour, sentamos na cozinha. Dona Joana, vou ser direto. Essa casa está avaliada entre 850 e 950 mil. Eu consigo vender por 900 em até 2 meses. 900 mil reais. Era mais do que eu esperava. E se eu tiver pressa? Pressa como? Quero vender em 1 mês. Ele pensou por um minuto. Em 1 mês, eu consigo por 850. À vista, provavelmente. Tenho uma carteira de clientes investidores que pagam rápido. 850 mil. Mais os 207 que ainda sobraram da poupança. Mais de 1 milhão. O suficiente para eu viver confortavelmente até morrer, mesmo que vivesse até os 90. Fechando. Pode começar o processo. Ótimo. Vou precisar tirar fotos profissionais, fazer uma planta, anunciar nos principais portais. Posso trazer o fotógrafo amanhã? Pode. E os moradores atuais? Ele olhou ao redor. Tem alguém mais morando aqui? Meu filho e a nora, mas eles vão ter que sair. Rodrigo assentiu profissional. Entendo. Só um aviso. Casa ocupada vende mais devagar e mais barato. Se conseguir liberá-la, vou liberar. Perfeito. Quando ele foi embora, sentei no sofá da sala. A mesma sala onde, 1 semana atrás, meu filho tinha me dado um ultimato. Peguei o celular e abri a calculadora. Casa da praia. 270 mil reais gastos. Saldo restante. 207 mil reais. Venda da casa. 850 mil reais. Estimativa. Total final. Mais de 1 milhão. Fiz as contas de quanto eu gastava por mês. Aluguel 0, já que a casa seria minha. Condomínio baixo. Água, luz, internet, alimentação, remédios, lazer. Eu conseguiria viver bem com 3 mil reais por mês. R$ 1.000 dividido por 3 mil dava mais de 300 meses. 25 anos. Eu tinha 69 anos. Estatisticamente viveria até uns 80 e poucos. Ia sobrar dinheiro. E o Paulo? O Paulo ia ter que aprender a se virar sozinho. A porta da frente se abriu. Júlia entrou primeiro, carregando sacolas de compras. Paulo logo atrás. Oi, sogra. Comprei umas coisinhas para o chá de bebê que vou fazer mês que vem. Você viu aqueles guardanapos azuis? Muito lindos. Ela despejou as sacolas na mesa da cozinha. Saíam caixas de decoração, pratinhos descartáveis, balões. Quanto gastou nisso tudo? Ah, só uns R$ 500. Coisa simples. R$ 500 em guardanapos e balões. E quem pagou? Júlia piscou. Como assim? Quem pagou? Você ou o Paulo? Eu, ué, no cartão. Que bom. Levantei do sofá. Porque eu não vou emprestar dinheiro para festas. Silêncio. Paulo largou a mochila no chão. Mãe, ninguém pediu dinheiro emprestado. Ainda não. Mas sei como funciona. Daqui a 2 semanas, você vem dizendo que a fatura está alta e se eu posso ajudar só dessa vez. Nossa, mãe, que desconfiança. Júlia riu, mas era uma risada nervosa. A gente se vira. Ótimo. Porque de agora em diante, vocês vão ter que se virar mesmo. O que isso quer dizer? Paulo estava começando a ficar irritado. Quer dizer que não vão mais bancar seus custos, nem emprestar carro, nem pagar suas contas. Acabou. Acabou? Ele deu uma risada incrédula. Mãe, você está surtando. O que deu em você essa semana? Clareza, Paulo. Clareza deu em mim. Subi para o quarto e tranquei a porta. Meu celular tocou quase imediatamente. Era a Laura. Vó, o papai acabou de me mandar áudio dizendo que você está estranha. Que houve? Laura, minha neta. A única pessoa nessa família que me tratava como gente. Sua avó está aprendendo a dizer não, meu amor. Graças a Deus. Ela riu. Já estava na hora. Fiquei em silêncio por um momento. Laura, se eu fizer algo que machuque seu pai, você vai me entender? Vó, o que você vai fazer?
Vou vender a casa. Silêncio do outro lado. A casa da família? Sim. E vai morar onde? Comprei uma casa na praia, em Guarujá. Pequena, mas é minha. Mais silêncio. Então Laura soltou uma risada. Alta. Livre. Vó, você é foda. Laura, essa boca. Desculpa, mas é verdade. Você finalmente está fazendo algo para você. Mal posso esperar para visitar. Você não está brava? Brava? Vó, eu fico orgulhosa. Meu pai e a Júlia são uns sanguessugas. Já estava na hora de alguém dar um basta. Quando desliguei, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. No sábado seguinte, o fotógrafo veio tirar as fotos da casa. Cheguei em casa às 9 da manhã, depois de ter saído cedo, para fazer compras. Na verdade, estava na imobiliária acertando os últimos detalhes com o Rodrigo. Paulo e Júlia estavam tomando café na cozinha, quando entrei com um homem carregando câmeras profissionais e equipamento de iluminação. Bom dia, este é o Rafael, fotógrafo. Ele vai tirar fotos da casa. Paulo quase cuspiu o café. Fotos? Que fotos? Para o anúncio de venda. O rosto dele ficou vermelho. Não. Paulo, sim. Você não pode fazer isso sem me consultar. Posso sim. Já falei. A casa é minha, só minha. Júlia se levantou, vindo na minha direção com aquela voz melosa que ela usava quando queria algo. Sogra, vamos conversar com calma, sim? A gente entende que a senhora está chateada com o episódio do quarto, mas não é sobre o quarto, Júlia. Então é sobre o quê? Olhei para ela. Realmente olhei. A barriguinha de grávida começando a aparecer. A unha feita. A roupa cara. Provavelmente comprada com o cartão que já estava no limite. O sorriso falso de quem finge preocupação, mas só quer conforto. É sobre eu ter 69 anos e estar cansada de servir pessoas ingratas. O sorriso suou. Ingratas? Ingratas, Júlia. Vocês dormem no meu teto de graça, comem a minha comida, usam a minha internet, a minha água, a minha luz. Eu passo, lavo, cozinho. E vocês queriam ainda o meu quarto, sem pagar nada, sem ao menos um obrigado. Então sim, ingratas. Paulo jogou a xícara na pia com força. O barulho ecoou pela cozinha. Rafael? Eu me virei para o fotógrafo, que estava parado ali sem saber onde enfiar a cara. Pode começar pela sala, por favor. Ele assentiu rápido e saiu praticamente correndo. Mãe, você não pode fazer isso? Paulo gritava agora. Onde a gente vai morar? Vocês são adultos. Vão encontrar um lugar. Com que dinheiro? Estou desempregado. Aí estava. A verdade é que ele escondia as semanas. Desempregado? Olhei para a Júlia. Você sabia disso? Ela assentiu, desconfortável. Desde quando? Desde março. Paulo murmurou. Março. Há 3 meses ele estava desempregado e não me contou. Continuou morando de graça, comendo de graça, gastando minha água quente em banhos longos, minha internet em séries na Netflix. E ainda quis meu quarto. Então vocês estavam morando aqui de favor enquanto guardavam esse segredo? A gente ia contar quando fosse a hora certa. A hora certa seria no dia que você perdeu o emprego, Paulo, para a gente poder planejar juntos. Mas você preferiu me usar como hotel gratuito. Usar? Mãe, você é minha mãe. Mãe, ajuda os filhos. Filho de 42 anos não precisa de mãe. Filho de 42 anos precisa de responsabilidade. Saí da cozinha e encontrei Rafael fotografando nervosamente a sala. Desculpa a cena, eu disse baixo. Tranquilo, dona Joana. Eu já fotografei casas em processos de divórcio. Já vi coisa pior. As fotos ficaram prontas em 2 dias. Rafael era bom. As imagens deixavam a casa parecendo uma capa de revista. A luz entrando pelas janelas, o quintal verde e convidativo, os quartos espaçosos. Rodrigo colocou o anúncio online numa terça-feira à tarde. Na quarta de manhã, já tinham 15 interessados. Dona Joana, preciso agendar visitas. 3 pessoas querem ver ainda essa semana. Pode agendar. E os atuais moradores? Eles vão ter que se acostumar. A primeira visita foi na quinta, às 15 horas. Um casal jovem, ele médico, ela arquiteta. Vieram de Uber, olhos brilhando ao ver a casa. Paulo estava em casa, assistindo TV na sala quando eles chegaram. Com licença, eu disse entrando na frente do casal.
Paulo, tem visita para ver a casa. Pode ir para o quarto? Ele me olhou com ódio puro. Não. Como não? Não vou sair da minha sala porque você está pirando e querendo vender nossa casa. O casal trocou olhares desconfortáveis. Respirei fundo. Rodrigo, pode mostrar os quartos para eles? Já volto. Quando o corretor levou o casal para o andar de cima, me sentei ao lado do Paulo no sofá. Você está dificultando de propósito, porque você está destruindo a nossa família de propósito. Paulo, olhei nos olhos dele. Eu cozinhei para você por 42 anos. Lavei suas roupas. Paguei suas contas. Te dei dinheiro quando você precisou. Te acolhi quando você se separou. Dei um teto quando você ficou sem opção. E você me retribuiu me expulsando do meu quarto. Então não venha falar de família comigo. Foi só um pedido meu. A Júlia está grávida. E eu estou velho, Paulo. Eu tenho 69 anos. Eu passei a vida inteira servindo você. E agora eu quero viver o que me resta em paz. Isso é tão difícil de entender? Ele não respondeu. Quando o casal desceu, o médico sorriu para mim. Casa linda, dona Joana. A gente vai pensar e retorna. Eles não retornaram. Nem o segundo casal que veio na sexta. Nem o terceiro que veio no sábado. Rodrigo me ligou no domingo. Dona Joana, preciso ser sincero. A casa está linda, o preço está justo, a localização é perfeita. Mas ter morador hostil está afugentando compradores. Eu sei. A senhora consegue convencer seu filho a colaborar ou a sair por alguns dias durante as visitas? Vou tentar. Mas eu sabia que Paulo não ia colaborar. Então, eu teria que forçar a barra de outro jeito. Na segunda-feira, acordei com uma ideia. Se Paulo não ia sair voluntariamente para as visitas, eu ia criar uma situação onde ele não teria escolha. Desci para tomar café e encontrei uma cena que já estava ficando rotineira. Paulo no sofá, assistindo Netflix. Júlia pintando as unhas na mesa da cozinha, louça suja da noite anterior ainda na pia. Nem bom dia eles me deram. Foi direto ao ponto. Paulo, a partir de amanhã vou começar a cobrar aluguel. Ele pausou a série. O quê? Aluguel. Vocês moram aqui, usam tudo, não pagam nada. Vou começar a cobrar R$3.000 por mês. 1.500 cada um. Júlia largou o esmalte. A senhora está de brincadeira, né? Estou falando sério. Aqui está um contrato simples de locação que minha advogada preparou. Coloquei os papéis na mesa. Vocês assinam, pagam mensalmente e podem ficar até a casa ser vendida. Paulo pegou os papéis, leu por cima e jogou na mesa. Isso é ridículo. Eu sou seu filho. Exatamente. E filho adulto paga suas contas. Eu estou desempregado. Júlia está empregada. Júlia cruzou os braços. Meu salário não dá para minhas despesas, sogra. Então vai ter que cortar algumas despesas. Unha, cabelo, roupas, ou arranjar um lugar mais barato para morar. Você quer nos jogar na rua? A voz do Paulo estava trêmula agora. Sua nora está grávida e você quer nos jogar na rua? Não estou jogando ninguém na rua. Estou cobrando para morarem aqui. É diferente. É a mesma coisa. A gente não tem como pagar. Então vai ter que encontrar outra solução. Peguei minha bolsa e saí. Fui até a casa da Rita, que morava numa vila na Vila Madalena. Ela me recebeu com café e pão de queijo. Você está gostando disso, né? Ela sorriu. Do quê? De ter poder, de mandar, de ver eles se ferrando. Pensei sobre isso. Sabe de uma coisa, Rita? Estou sim. E não vou pedir desculpas por isso. 42 anos eu servi. Agora é minha vez. Orgulho de você, João. Fiquei lá até de noite. Quando voltei para casa, Paulo e Júlia tinham saído. Havia um bilhete na mesa da cozinha. Fomos procurar apartamento para alugar. Não tínhamos escolha. Bom, ótimo, na verdade. Nas 3 semanas seguintes, acompanhei a desintegração gradual da vida confortável deles. Paulo conseguiu algumas entrevistas de emprego, mas nada concreto. Júlia começou a fazer horas extras para compensar. Os dois ficaram tensos, brigando por qualquer coisa. E eu continuava minha rotina. Acordava cedo, fazia café só para mim, saía para caminhar, voltava e ia para o quarto ler. Parei de cozinhar para eles. Parei de lavar roupa deles. Parei de perguntar se precisavam de algo. Era estranho. Como desligar um interruptor que ficou ligado por décadas.
mas também era libertador. Rodrigo conseguiu agendar mais visitas. E desta vez, com Paulo e Júlia ocupados procurando apartamento, as visitas foram mais tranquilas. Até que numa quinta-feira, Rodrigo me ligou animado. Dona Joana, tenho uma proposta. De quanto? 820 mil, à vista. Um investidor que quer alugar depois. Pode fechar amanhã. 820 mil. Era um pouco menos que os 850 que eu esperava. Mas era à vista. Era rápido. Quanto tempo até receber o dinheiro? 30 dias depois de assinar a escritura. Tempo do processo legal. E eu preciso desocupar quando? Em até 60 dias após a assinatura. 60 dias. 2 meses. Fiz as contas mentalmente. Estávamos no fim de julho. 60 dias me levava até fim de setembro. Fechado. Ótimo. Vou preparar a documentação. Marcamos a assinatura para a semana que vem? Pode marcar. Quando desliguei, fiquei sentada no quarto por um longo tempo. Eu tinha vendido a casa. A casa onde casei, onde criei meu filho, onde meu marido morreu, onde passei as últimas 4 décadas da minha vida. E eu não sentia culpa nenhuma, só sentia um peso imenso saindo dos meus ombros. A assinatura da escritura foi marcada para uma terça-feira, às 14 horas, no mesmo cartório onde eu tinha feito meu testamento. Eu não contei para o Paulo. Na segunda noite, véspera da assinatura, jantamos em silêncio. Eu tinha feito um macarrão simples, nada elaborado, só para não morrer de fome. Paulo e Júlia comeram rápido e subiram para o quarto. Fiquei sozinha na cozinha, lavando a louça, olhando pela janela para o quintal escuro. As roseiras brancas que plantei em homenagem ao Roberto estavam floridas. Linda, perfumadas, cheias de vida. Roberto, sussurrei para o Nate. Espero que você entenda o que estou fazendo. Claro que ele entenderia. Ele foi quem me pediu para cuidar de mim. Só demorei 7 anos para começar. Na terça de manhã, me arrumei com cuidado. Vesti a calça social preta, a blusa branca, o blazer cinza. Passei batom, um brinco discreto. Vi meu reflexo no espelho. Uma mulher de 69 anos me olhava de volta. Cabelos grisalhos cortados na altura do ombro. Rugas ao redor dos olhos e da boca. Mãos manchadas de idade. Mas os olhos estavam diferentes. Estavam vivos. Boa sorte, João, disse para meu reflexo. O cartório era o mesmo de sempre. Ventilador barulhento, cheiro de papel, atendentes entediados. O comprador, Sr. Marcelo, era um homem de uns 50 anos, barrigudo, de óculos. Investidor imobiliário, me explicou Rodrigo. Tinha uma carteira de 15 imóveis na Zona Sul para alugar. Prazer, dona Joana. Bela casa a senhora tem. Não tinha? Ele sorriu. Obrigada. Assinamos pilhas de documentos, procuração, contrato de compra e venda, declaração de quitação de impostos, transferência de propriedade. Quando o tabelião bateu o carimbo final, eu deixei de ser dona da casa onde morei por 40 anos. Parabéns, dona Joana. O senhor Marcelo apertou a mão. O dinheiro cai na sua conta em até 30 dias. E a senhora tem 60 dias para desocupar, conforme combinado. Entendido. Saí do cartório com as pernas bambas. Sentei num banco na praça em frente e fiquei olhando o movimento. Gente caminhando apressada. Crianças brincando. Pombos disputando migalhas. A vida continuava. Como sempre continuou. Mas a minha vida? A minha tinha acabado de mudar para sempre. Peguei o celular e liguei para a doutora Cristina. Dora, sou a Joana. Já assinei a venda. Perfeita. E quando vai contar para seu filho? Hoje à noite. Boa sorte. Vai precisar. Cheguei em casa às 5 da tarde. Paulo estava no sofá, como sempre. Júlia na cozinha fazendo um chá. Oi, mãe. Cadê você passou o dia? Resolvi uns assuntos. Subi para o quarto e tomei um banho demorado. Deixei a água quente cair pelas minhas costas, levando toda a atenção acumulada. Quando desci de novo, às 7, Paulo e Júlia estavam jantando pizza que pediram por delivery. Vocês podem vir para a sala? Preciso falar com vocês. Paulo trocou um olhar com Júlia. O que foi agora? Vem, por favor. Eles vieram carregando as fatias de pizza. Sentaram no sofá. Eu sentei na poltrona em frente. Respirei fundo. A casa foi vendida. Silêncio.
Paulo parou com a pizza no meio do caminho para a boca. Como assim? Vendida? Eu vendi. Assinei a escritura hoje de tarde. A fatia de pizza caiu no chão. Você fez o quê? Vendi a casa, Paulo, por 820 mil reais, à vista. Júlia ficou branca. Mas a gente mora aqui. Vocês têm 60 dias para sair, até o final de setembro. Paulo se levantou num pulo. Você não pode fazer isso. Essa casa é da família. Essa casa era minha. Agora é do senhor. Marcelo, um investidor que pagou bem por ela. Eu vou processar você. Ele estava gritando agora, o rosto vermelho. Isso é deserdação, abandono. Eu vou processar e anular essa venda. Peguei o celular e mostrei a tela para ele. Pode processar à vontade. Mas a doutora Cristina, minha advogada, já me garantiu. A casa estava em meu nome. Eu não tenho dependentes legais, não tenho ônus, não tenho dívida. A venda é legal, válida e irrevogável. Isso é vingança. Você está fazendo isso por vingança porque eu pedi seu quarto. Não, Paulo. Minha voz saiu calma, fria. Estou fazendo isso porque você me tratou como um recurso descartável por 42 anos e eu cansei. Júlia começou a chorar. E a gente vai morar onde? Com um bebê vindo? Isso é problema de vocês. Vocês são adultos, vão dar um jeito. Você é uma cobra. Paulo chutou a mesa de centro. O vidro rachou. Uma cobra sem coração. O pai te enxergou agora lá do céu e está com nojo de você. Aquilo doeu, mas não o suficiente para me fazer voltar atrás. Seu pai me pediu para cuidar de mim, Paulo, e é isso que estou fazendo. Subi para o quarto e tranquei a porta. Ouvi gritos lá embaixo. Choro. Coisas sendo jogadas. Mas não desci, porque a guerra tinha começado e eu estava determinado a vencer. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Paulo não falava comigo. Quando cruzávamos na cozinha, ele me olhava com tanto ódio que eu sentia fisicamente. Júlia tentou a abordagem da manipulação emocional. Chorava quando me via, falava da barriga, dizia que o bebê ia nascer sem ter onde morar. Mas eu não cedia. Rodrigo me mandava atualizações regulares. O comprador já tinha depositado o sinal. A papelada estava em ordem. A transferência total do dinheiro aconteceria em 3 semanas. Paralelamente, comecei a organizar minha mudança. Contratei uma empresa de mudanças pequena, expliquei que ia levar pouca coisa, só roupa, alguns móveis pequenos, objetos pessoais. O resto seria vendido ou doado. A senhora vai precisar de ajuda para organizar o que fica e o que vai. A moça da empresa perguntou. Não, já sei exatamente o que vai comigo. E era verdade. Eu já tinha feito listas mentais, as roupas, as fotos da Laura, alguns livros, o jogo de panelas que eu ganhei no casamento, o edredom azul. As pequenas coisas que faziam sentido guardar. O resto? O resto eram apenas móveis. Objetos. Coisas que ocupavam espaço, mas não tinham significado emocional. Marquei a mudança para o último sábado de setembro, 2 dias antes do prazo final para a desocupação. A cada dia que passava, via Paulo e Júlia entrarem em desespero crescente. Eles procuravam apartamentos, mas tudo era caro. Ou muito pequeno, ou em bairros perigosos, ou longe demais do trabalho. Mãe, a gente não está conseguindo achar nada decente por menos de 2.500 de aluguel, Paulo disse a voz derrotada. Vou ter que achar. A Júlia está grávida. A gente precisa de um lugar com no mínimo 2 quartos. Paulo, vocês tiveram 60 dias de aviso. Se não se organizaram, o problema é de vocês. Por que você está fazendo isso? Parei o que estava fazendo, etiquetando caixas com as coisas que iriam para a praia. Eu olhei para ele. Você realmente não sabe? Não, eu não sei. Por causa de um maldito quarto você está destruindo a nossa vida? Não é sobre o quarto, Paulo. Minha voz subiu pela primeira vez. É sobre o desrespeito, sobre a ingratidão, sobre 42 anos me sacrificando por você e você me retribuindo como se eu fosse empregada. Eu nunca te tratei como empregada. Sim, tratou. Você mora de graça na minha casa há meses. Não paga conta, não compra comida, não limpa nada. Eu cozinho, lavo, passo, organizo. E quando você precisou de mais espaço,
Não pensou em alugar um lugar maior. Pensou em tirar meu quarto. O quarto onde eu dormi por 40 anos, onde seu pai morreu. E ainda teve coragem de me dar um ultimato. Ou eu cedo ou faço as malas. Ele ficou em silêncio. Então eu escolhi fazer as malas, Paulo, só que do meu jeito. Virei e continuei etiquetando as caixas. 2 semanas antes da mudança, o dinheiro da venda caiu na minha conta. R$820 mil. Somado aos 207 mil ribares que sobraram, eu tinha R$1.027 mil. Mais de R$1 milhão. Sentei na cama, olhando o extrato no celular e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Na quinta-feira antes da mudança, a neta Laura apareceu de surpresa. Ela tocou a campainha às 2 da tarde. Quando abri a porta, ela me abraçou forte. Vó, vim te ajudar a fazer as malas. Seu pai sabe que você está aqui? Sabe, e está puto. Ela sorriu. Mas eu sou maior de idade. Faço o que quero. Subimos para o quarto e passamos a tarde toda separando minhas coisas. Laura era eficiente, prática. Dobrava roupas, embrulhava objetos frágeis em jornal, montava caixas. Vó, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende? Parei de dobrar uma blusa e olhei para ela. De quê? De vender a casa, de fazer tudo isso. Pensei com cuidado antes de responder. Não, Laura, não me arrependo. Pela primeira vez em décadas, estou fazendo algo que eu quero. Não o que esperam de mim. Não o que é conveniente para os outros. O que eu quero. Ela sorriu. Então está certíssima. E você? Perguntei. Você está brava comigo? Brava? Vó, eu te admiro. Meu pai é um filho ingrato que sempre te usou. Tá mais do que na hora dele aprender a andar com as próprias pernas. Mas ele é seu pai. E você é minha avó. E entre um filho mimado de 42 anos e uma avó que sacrificou a vida toda por ele, eu escolho você. Choramos abraçadas ali no meio do quarto, cercadas de caixas. No dia seguinte, a advogada doutora Cristina me ligou. Joana, o testamento está pronto. Quando quer assinar? Pode ser hoje? Pode. Às 4? Perfeito. Fui ao escritório dela no fim da tarde. O testamento estava impresso, formal, legal. 3 páginas descrevendo a divisão dos meus bens. 60% para Laura Maria Ferreira, neta. 30% para Paulo Roberto Ferreira dos Santos, filho. 10% para o Instituto de Proteção Animal de São Paulo. Assinei cada página. A doutora Cristina providenciou as testemunhas. Tudo registrado, tudo legal, tudo irrevogável. Seu filho vai contestar, ela me avisou. Deixa contestar, vai perder. Provavelmente sim. O testamento está blindado. Você é lúcida, não tem dependentes legais, está em pleno uso das suas faculdades. Ele não tem como anular. Saí do escritório com uma cópia do testamento na bolsa. Mais uma peça a alugar. O sábado da mudança ia ser ensolarado. Típico de fim de setembro em São Paulo. Aquele sol forte, céu azul, temperatura agradável. Perfeito para recomeços. O caminhão da mudança chegou às 8 da manhã. 2 rapazes jovens, eficientes, começaram a carregar as caixas que eu tinha deixado separadas na garagem. Paulo e Júlia dormiram até às 9. Quando desceram e viram o movimento, pararam no meio da escada. O que está acontecendo? Paulo tinha a voz de quem acabou de acordar. Estou me mudando, como avisei. Hoje? Hoje. Mas ainda faltam 2 dias para o prazo final. Prefiro sair antes, dar tempo para vocês organizarem as coisas de vocês com calma. Júlia começou a chorar de novo. Eu já estava em mim. Por volta das 10, a Rita chegou com o carro dela. Uma Hilux velha, mas funcionou, para levar as últimas caixas menores. Joana, pronta para a liberdade? Prontíssima. A casa foi esvaziando aos poucos. Minha cama, desmontada e carregada. Meu guarda-roupa, as caixas de roupas, os livros, as panelas. Cada peça que eu escolhi levar ia desaparecendo, deixando a casa cada vez mais vazia. Paulo ficou sentado no sofá da sala, vendo tudo acontecer. Não ofereceu ajuda. Não disse nada. Só ficou ali, com aquela expressão de quem ainda não acredita que aquilo está acontecendo de verdade. 12:00
Eu tinha carregado tudo. Os rapazes da mudança fecharam o caminhão. Dona Joana, a gente vai indo na frente, tá bom? A senhora conhece o endereço? Conheço. Nos vemos lá. Rita foi até a cozinha preparar um café rápido. Eu fiquei sozinha na sala com Paulo e Júlia. A casa estava estranhamente vazia. Ecos onde antes havia móveis. Espaços onde antes havia vida. Então é isso, Paulo disse em voz rouca. Você vai mesmo? Vou. E a gente? Vocês vão ter que se virar, como eu disse. Júlia fungou, enxugando lágrimas com as costas da mão. A senhora é má, sogra. Muito má. Não sou má, Júlia. Só estou cansada de ser boa sozinha. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta da frente. Coloquei a mão na maçaneta. Aquela maçaneta que girei milhares de vezes ao longo de 40 anos. Respirei fora. Paulo. Ele olhou para mim. Seu pai me fez prometer que ele ia cuidar de mim. Eu demorei, mas estou cumprindo agora. Espero que um dia você entenda. Nunca vou entender, mãe. Você está nos abandonando. Não, Paulo. Vocês me abandonaram primeiro, quando decidiram que eu só servia para servir. Saí e fechei a porta atrás de mim. Rita estava me esperando no carro, motor ligado. Pronta? Olhei para a casa uma última vez. A fachada branca, o portão verde, a jabuticabeira no quintal, as janelas onde eu vi meu filho crescer. E então virei para frente. Pronta. A viagem até Guarujá levou 2 horas e meia no trânsito de sábado. Quando chegamos na rua da minha casa, o caminhão da mudança já estava parado na frente. A casinha amarela com venezianas brancas me esperava. Desci do carro e caminhei até o portão. Coloquei a chave na fechadura. Girei. Clique. A porta se abriu. Eu estava em casa. De verdade, desta vez. Os rapazes da mudança trabalharam rápido. Em 3 horas, tudo estava dentro. Caixas empilhadas na sala. Cama montada no quarto. Guarda-roupa encostado na parede. Paguei eles, dei uma gorjeta generosa e fiquei sozinha. Bem, não totalmente sozinha. Rita tinha ficado para me ajudar a desembalar. Passamos o resto da tarde organizando. Roupas no armário, panelas na cozinha, livros numa prateleira improvisada, fotos da Laura no cômodo do quarto. Quando o sol começou a se pôr, Rita sugeriu: vamos ver o pôr do sol na praia? Caminhamos os 2 minutos até a areia. A praia estava quase vazia. Fim de tarde de sábado, fora de temporada. Algumas famílias fazendo piquenique, crianças correndo na espuma das horas. Sentamos na areia, ainda quente do sol do dia. O céu foi mudando de azul para laranja, depois rosa, depois roxo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Você fez a coisa certa, Jô. Rita disse baixinho. Eu sei. Não sente culpa? Um pouco, mas menos do que eu imaginei. E se o Paulo nunca te perdoar? Aquela pergunta me machucou. Claro que machucou. Ele era meu filho. Por mais ingrato que fosse, era meu filho. Mas, se ele nunca me perdoar, significa que ele nunca entendeu o que fez de errado. E nesse caso, Rita, não tenho certeza se quero o perdão dele. Ela me abraçou. O sol se pôs completamente. As estrelas começaram a aparecer. O som das horas, constante, reconfortante, preencheu o silêncio. Bem-vinda para casa, Joana. Rita sussurrou. E eu estava. Pela primeira vez em décadas, eu estava realmente em casa. Nos dias seguintes, mergulhei na minha nova rotina. Acordava às 6 com o som das horas. Fazia café só para mim. Nem muito forte, nem muito fraco. Exatamente como eu gostava. Sentava no terraço e ficava olhando o mar ao longe enquanto o sol nascia. Depois, caminhava na praia. Às vezes meia hora, às vezes 2. Dependia do meu humor, da minha disposição. Ninguém me cobrando, ninguém me esperando. Ao meio-dia, voltava para casa, almoçava algo simples, tirava uma soneca se estivesse cansada. À tarde, lia. Romances que eu comprava no sebo da cidade. Livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. À noite, às vezes cozinhava algo elaborado, só porque eu queria, não porque alguém esperava. Outras vezes fazia um sanduíche simples e dormia cedo, no meu quarto, na minha cama, em paz. Era uma vida simples, mas era
Minha vida. Paulo me ligou uma semana depois. Eu quase não atendi, mas atendi. Alô? A voz dele estava diferente, menos agressiva, mais derrotada. A gente conseguiu um apartamento. Que bom. É pequeno. 2 quartos, numa área meio ruim, mas era o que a gente conseguiu pagar. Fiquei em silêncio. Mãe, Ele suspirou fundo. Eu não te entendo, mas espero que você seja feliz aí na praia. Não era um pedido de desculpas, mas para o Paulo era o mais próximo que eu ia conseguir. Obrigada, filho. Vou desligar. Paulo? Fala. Cuida da Júlia e do bebê quando nascer. Silêncio. Estou tentando, mãe. Estou tentando. Ele desligou, e eu sentei no terraço, olhando o mar, e percebi algo curioso. Eu não sentia culpa, não sentia arrependimento. Só sentia uma satisfação estranha, sombria, perturbadora. A satisfação de quem virou o jogo, de quem deixou de ser peça para se tornar jogador. E a ironia mais deliciosa de todas, eles tinham me expulsado do meu quarto. E eu, em resposta, tinha os expulsado da casa inteira. Justiça poética perfeita. 3 meses depois de me mudar para Guarujá, acordei num sábado com uma sensação estranha no peito. Não era dor, não era tristeza, era vazio. Levantei da cama, fiz meu café da manhã como sempre, sentei no terraço como sempre, mas algo estava diferente. A satisfação vingativa que eu sentia toda vez que pensava no Paulo e na Júlia procurando apartamento, apertando o orçamento, tendo que se virar sozinhos, essa satisfação estava começando a se transformar em algo mais complexo. Não era um arrependimento, que fique claro, mas era um tipo de consciência incômoda do que eu tinha me tornado. Rita passou para tomar café comigo por volta das 9. Ela tinha virado uma presença constante na minha vida. Almoçávamos juntas 2, 3 vezes por semana. Fazíamos caminhadas na praia. Íamos ao cinema na cidade. Você está quieta hoje, ela observou, mexendo o açúcar no café. Pensando. No Paulo? Em mim. Ela esperou. Rita. Eu fiz a coisa certa? Joana, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. Não estou falando sobre vender a casa. Estou falando sobre como eu fiz. Sobre o prazer que senti vendo ele se ferrando. Rita colocou uma xícara na mesa. Você é humana, Jo. Depois de décadas sendo pisada, é natural sentir satisfação quando a situação se inverte. Mas isso é saudável? Isso é quem eu quero ser? Quem você quer ser? Boa pergunta. Quem eu queria ser? Durante 69 anos, eu fui a Joana que serviu. A Joana que abria mão. A Joana que colocava todo mundo na frente. Nos últimos meses, eu tinha sido a Joana vingativa. A Joana fria. A Joana que calculava cada movimento para maximizar o sofrimento do filho. Mas quem era a Joana que eu queria ser? Não sei, respondi honestamente. Naquela tarde, fui até a igreja do bairro. Eu não era particularmente religiosa. O Roberto era quem ia à missa todo domingo, me arrastando junto. Depois que ele morreu, parei de ir. Mas naquele dia, senti necessidade. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira e um altar singelo. Vazia num sábado à tarde. Só eu e uma senhora idosa acendendo velas na frente. Sentei num banco do fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, me permiti sentir. Senti a raiva que carreguei durante décadas. A sensação de invisibilidade, de ser usada, de ver meu filho crescer e se tornar um homem que me via como recurso, não como pessoa. Mas também senti a frieza com que executei minha vingança. A calculista que me tornei. O prazer sombrio que senti cada vez que via ele sofrendo as consequências. Eu tinha me tornado aquilo que eu criticava? Uma pessoa que usava os outros para seus próprios fins? Posso ajudar, filha? Olhei para cima. Um padre idoso de cabelos brancos e olhos bondosos estava parado ao lado do banco. Eu não sei se estou aqui para confessar ou para me justificar, padre. Ele sorriu. Às vezes são a mesma coisa. Posso sentar? Assenti. Contei tudo. O jantar, o ultimato, a venda da casa, a mudança, o prazer que senti, a culpa que estava começando a sentir agora.
Ele me ouviu em silêncio até o final. E você acha que fez algo errado? Perguntou quando terminou. Eu não sei. Eu defendi minha dignidade, mas fiz isso com uma frieza que me assusta. Joana, ele se virou para me olhar nos olhos. Durante quanto tempo você foi boa? A vida toda. E onde isso te levou? Para um jantar onde meu filho me expulsou do meu quarto. Então talvez bondade sem limites seja tão destrutiva quanto crueldade sem causa. Aquilo me atingiu. O que você fez, ele continuou, foi estabelecer limites, tardiamente, de forma drástica, talvez até traumática. Mas você estabeleceu. E seu filho, que passou 42 anos sem enfrentar consequências reais, está agora aprendendo uma lição que deveria ter aprendido há décadas. Mas eu senti prazer vendo ele sofrer. E isso te torna um monstro? Um humano? Eu respondi. Joana, você não matou ninguém, não roubou, não destruiu vidas por sadismo. Você simplesmente parou de se sacrificar. E se isso causou dor em quem estava acostumado a se beneficiar do seu sacrifício? Bem, essa dor é educativa. Ele se levantou, colocando a mão no meu ombro. Você não precisa da minha absolvição, filho. Precisa da sua própria. E só você pode decidir se merece. Fiquei na igreja até o sol começar a se pôr. Quando saí, não estava mais leve, mas estava mais claro. Sim, eu tinha virado o jogo com frieza calculista. Sim, eu tinha sentido satisfação sombria com o sofrimento deles. Mas não, eu não me arrependi, porque pela primeira vez na vida, eu estava em primeiro lugar. E se isso me transformava em uma pessoa moralmente ambígua? Bem, talvez a moralidade perfeita seja uma mentira que contamos para nos sentirmos superiores. Uma semana depois recebi uma carta. Era de papel, envelope bege, meu nome escrito à mão na frente. Carimbo de São Paulo. Abri com as mãos tremendo. Era do Paulo. Mãe, escrevo porque não consigo falar sobre isso por telefone sem que vire briga. A Júlia perdeu o bebê. Meu coração parou. Foi no segundo trimestre. Complicações. Os médicos disseram que o estresse contribuiu. Ela está devastada. Eu estou devastado. E parte de mim quer te culpar. Quer dizer que foi tudo culpa sua. Que se a gente ainda estivesse na casa, com conforto, sem preocupação financeira, isso não teria acontecido. Mas a terapeuta que comecei a ver, sim, estou fazendo terapia, me fez enxergar algo. A culpa não é sua, não. É minha. Eu te usei. A vida toda. Sempre que precisei de algo, lá estava você, pronta para me salvar. Dinheiro, moradia, comida, suporte. Sempre você. E eu nunca perguntei o que você precisava. Nunca perguntei se você estava cansada. Se você queria algo diferente. Se você era feliz sendo minha rede de segurança eterna. Eu só presumia que não era isso. Uma fonte infinita de recursos. E quando você finalmente disse não, quando você finalmente estabeleceu um limite, eu não soube lidar. Não estou dizendo que te perdoo. Ainda estou com raiva. Ainda acho que você poderia ter feito diferente. Mas entendo agora que eu poderia ter feito diferente também. Poderia ter te respeitado. Poderia ter valorizado. Poderia ter tratado você como pessoa, não como função. Não sei se a gente vai se falar de novo. Não sei se eu consigo te perdoar completamente, mas queria que você soubesse. Eu entendo agora. E talvez isso seja um começo. Paulo. Lia e relia a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. O bebê. Eles tinham perdido o bebê. E parte de mim, aquela parte sombria, vingativa, sussurrava. Eles merecem. Consequências têm preços. Mas a mãe em mim, aquela que sempre ia existir, não importa o quanto eu tentasse matar, gritava de dor. Era meu neto, minha neta, que nunca ia nascer. E sim, talvez o estresse da situação financeira tenha contribuído. E sim, eu tinha criado aquela situação financeira. Então eu tinha culpa? Sentei no terraço, segurando a carta, olhando o mar, e percebi algo perturbador. Mesmo sabendo do bebê, mesmo sentindo a dor, eu ainda não me arrependia. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa, porque significava que eu tinha realmente mudado, irreversivelmente.
A Joana que teria se culpado, que teria corrido de volta para São Paulo, que teria aberto a carteira e o coração para consertar tudo. Essa Joana tinha morrido naquele jantar de sexta-feira. E a Joana que nasceu no lugar era alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Alguém mais forte, mais fria, mais livre, mas também mais solitária. Liguei para a Laura naquela noite. Vó, você soube? Soube. Seu pai me escreveu. É horrível, é? A Júlia está destruída. E você? Como está? Eu. Triste. Ia ser meu irmão, ou irmã. Ficamos em silêncio por um momento. Vó, você se sente culpada? Que pergunta difícil. Sinto. Sim. Me arrependo? Não. Como isso é possível? Porque a gente pode sentir dor pelas consequências das nossas ações sem arrepender das ações em si, Laura. Eu sinto muito pelo bebê. Muito mesmo. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo igual. Porque a alternativa era continuar sendo pisada. E eu não consigo mais viver assim. Isso te faz uma pessoa má? Sorri tristemente. Talvez. Ou talvez só me faça um ano. Hoje, 6 meses depois de me mudar para Guarujá, acordei com o som das ondas e o cheiro de maresia entrando pela janela. Encontrei a minha paz.